Olá, estamos de volta aqui com o podcast Reparar Pode, do Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma instituição sem fins lucrativos, é uma organização da sociedade civil criado para combater o racismo através da educação antirracista. O Instituto tem CNPJ, reconhecido de utilidade pública, municipal e estadual. Participa também do Fórum de Lideranças da sociedade civil de 9 países que falam língua portuguesa, incluindo a nossa Angola, Moçambique, Portugal e, evidentemente, que o Brasil. Estamos aqui neste dia para conversar com a doutora Loiva Oliveira, que é gaúcha e está na Bahia fazendo aqui uns estudos, umas pesquisas sobre os quais ela vai nos falar. E eu quero agradecer a vocês e dizer, sigam o Instituto Reparação no nosso Instagram, Instituto Reparacão. Converse com a gente através do e-mail institutoreparação@gmail.com e nos acompanhe os nossos podcasts no canal do YouTube do Instituto Reparação ou no Spotify. Toda terça-feira, não é isso, doutor Carlos? Com certeza. Toda terça-feira, às 7 da noite, tem um novo episódio sobre cultura antirracista, sobre o combate ao racismo, à violência, à defesa da vida. Doutora Mara Oliveira. Mara de Oliveira já me disse que não quer que chame de doutora. Então, doravante, Mara de Oliveira. Loiva, tira o Mara. Isso. Então, doravante, Loiva de Oliveira. A nossa grande gaúcha, mulher brasileira e universal. Tudo bem? Tudo bem, doutor Ailton. Alegria estar aqui com você, com o doutor Carlos. Agradecer a oportunidade de compartilhar desse momento no Instituto Reparação, que é uma referência, né? Não só para a Bahia, mas para o Brasil e para o mundo. Isso é muito importante, né? As nossas lutas se articularem. Então, nesse dia de hoje eu quero, né, saudar vocês, mas saudar especialmente a nossa ancestralidade, aos que vieram antes de nós, aos donos desse dia, saudar os nossos iguais e saudar também aos que virão. Dizer que a nossa luta é uma luta contínua e é nessas batalhas que a gente se encontra, né? Então, eu venho do Rio Grande do Sul, é um lugar um tanto distante daqui geograficamente, né? Nasci na região sul do Rio Grande do Sul, mais próximo ao Uruguai, e lá eu fui me constituindo enquanto uma militante, enquanto, né, uma mulher negra numa região de fronteira que tem as suas particularidades. Fui para a capital um tempo depois, onde continuei os estudos, né, mais especificamente na área de serviço social. Eu sou assistente social de formação e fiz, né, toda a parte da pós-graduação também nessa área de serviço social, lidando também com as particularidades de uma região metropolitana, né, que tem a sua dinâmica de funcionamento, uma cidade que não é tão grande como Salvador, 1.600.000 habitantes, mas, né, observar assim, que o estado do Rio Grande do Sul nós somos 16% de pessoas negras, né? Então, é um estado, em termos de um contingente populacional, restrito, mas isso não significa dizer que não se tenha luta, que não se tenha resistência, que não se tenha, né, também coletivos organizados frente à lógica do racismo, que é estrutural e que é estruturante das relações sociais e, portanto, afeta, né, todos os ambientes, todos os espaços, sejam eles públicos ou privados, né, e que na nossa região também, né, atinge assim formas, né, formas diversas, configurações diversas de expressão. Então é desse lugar que eu venho e quero dizer assim, agradecer muito esse acolhimento e compartilhamento de tantas coisas bonitas que eu tenho vivenciado aqui em Salvador. Eu estou em Salvador desde setembro e retorno em dezembro. Eu estou para atividades de estudo do meu pós-doc, vinculado à UFBA, né? E nesse pós-doc eu quero
justamente aprofundar os estudos sobre a produção de conhecimentos por mulheres negras, né? Na área do serviço social, sim, mas compreendendo aí a realidade brasileira. Então, estou, né, na capital afro do estado e na capital afro do nosso país, bebendo, né, da riqueza desse lugar e me sentindo muito em casa, né? Quando eu cheguei em Salvador, algumas pessoas falaram, né, do ritmo, que eu não estranhasse, mas na verdade eu me sinto tão em casa que é muito aconchegante, é muito bom estar aqui, né, entre os meus. Então eu quero agradecer isso. Gente, eu não anunciei, mas eu tenho que agradecer aqui a presença, a contribuição de Carlos Sampaio. Carlos Sampaio é um grande parceiro nosso, conselheiro do Instituto, mas Carlos Sampaio também, doutora Loiva de Oliveira, representa aqui a Ordem dos Advogados, a OAB, a Comissão de Prerrogativas, que defende o direito do exercício da profissão, né? E agora ele inventou também de ser, né, apresentador, que para nós é muito bom ter um apresentador dessa qualidade. O doutor Carlos Sampaio é militante da advocacia negra, né, que vê a justiça como uma mulher negra. Isso é muito importante e é muito bom para nós ter essa parceria, essa presença iluminada de Carlos Sampaio. Vamos aprender muito com a senhora, porque a senhora diz que está na capital afro, mas Salvador e a Bahia tem que aprender muito com o Rio Grande do Sul. Outro dia eu estava num debate em Brasília, Carlos, uma porrada de gente. Quando a gente fala na Bahia, porrada é um bocado de gente, muita gente, vestida a rigor, de candomblé, de umbanda, e quando eu fui ver, tudo do Rio Grande do Sul. E nós temos dificuldade, às vezes, de colocar a mesma quantidade, apesar de sermos a capital, né, afro. E a outra coisa que a senhora também vai nos ensinar no decorrer desse bate-papo é como é que a gente faz para eleger negros. Porque em que pese o Rio Grande do Sul, Carlos, ter 16% de pessoas negras, na Bahia nós temos mais de 80%, né? E nós não temos a experiência de eleger uma pessoa para o Senado. E nunca elegemos o governador, vocês já tiveram, acho que, um governador negro por 2 mandatos. Então, Sampaio, ela vai nos ensinar, não é não? Com certeza. Hoje aqui eu quero agradecer também a sua participação, o convite que a gente fez e foi atendido de imediato. Sei que você também tem muita atividade, mas fez esse esforço para estar aqui com a gente. Obrigado, viu? Obrigado aos nossos ouvintes. Quero dizer que hoje aqui a gente tem chimarrão com capoeira, chimarrão com acarajé. E eu fiquei curioso, o que foi que fez você escolher seu pós-doutor na Bahia? É uma pergunta interessante. Geralmente as pessoas buscam o estudo de pós-doutorado fora do país e buscam o pós-doutorado além de fora do país na Europa, né? E eu fiz uma escolha. Eu não queria, né, ir para a Europa. Eu não queria buscar outras fontes assim de acesso, né, que não contribuísse efetivamente com o meu projeto de trabalho, né, com a minha investigação. Então, eu tinha nítido o lugar que eu queria. Eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para a Bahia. E porque eu reconhecia, né, desde lá, sim, a potência desse lugar, embora não tenha eleito o senador ainda, né, mas vai eleger. Mas, assim, brincando um pouco com a situação, a potência das lutas e tudo que significa, né, a simbologia da Bahia na realidade brasileira. Então, foi, sim, uma escolha ético-política, né, poderia ter escolhido outro lugar, mas eu escolhi até porque as referências, muitas vezes, no âmbito, né, da nossa formação, elas têm uma perspectiva eurocentrada, né? A gente aprende, desde a educação básica, né, o ensino fundamental, olhar, né, para o que é de fora como melhor, como algo, né, que efetivamente é uma referência, produz conhecimento e é melhor do que nós. E eu tenho, né, muito nítido que a gente precisa se conhecer, a gente precisa recuperar a nossa história, esse movimento Sankofa, né, de olhar
para trás e recuperar para poder avançar nos nossos projetos. Então, é isso que me traz aqui, entendendo e respeitando diferentes conhecimentos que são produzidos, mas poder, nessa realidade empírica, sim, compartilhar e compreender dessa realidade da Bahia, né, de Salvador, aqui mais diretamente, mas também da Bahia, e enriquecer, né, essa discussão que fala especialmente sobre produção de conhecimentos, né, porque pensando a universidade, às vezes ela, né, no histórico da universidade, a universidade é um lugar, infelizmente, tido como elitizado, né? Então, como que essa universidade produz não um conhecimento elitizado ou eurocentrado ou com, né, destinado a um perfil, né, um público, né, da sociedade, mas como que a universidade tem essa função social, né? Como que a universidade ela articula diferentes conhecimentos, né, no plural. Então, é um pouco do que eu venho vivenciando aqui, tentando compreender essa lógica. Bahia é uma escola, né? Salvador é uma escola. Então, eu estou bem contente, né, de estar aqui e entendo, sem dúvida nenhuma, que a minha escolha foi assertiva, muito assertiva. Que legal. Então, seja bem-vinda ao nosso quilombo de conhecimento, né? Porque eu sei lá que vocês também têm o seu quilombo, né? E quando você vem para cá, vai agregar, e é isso que a gente precisa, rodar o país todo, aquilombar-se, né? Trazer todos os homens negros e mulheres negras para que a gente possa, juntos, encontrar uma solução para esse país. Eu sempre falo que esse país precisa, a sociedade brasileira ela precisa de um novo projeto de nação. E esse projeto que está aí não nos agrada, não nos acolhe. É um sistema perverso, tá, que vem passando de pai para filho e vem sempre nos excluindo. Então a gente só tem essa solução quanto mais a gente se junta, se agrega, se aquilomba, a gente vai encontrar uma solução para isso, tá? Então, sinta-se à vontade, a Bahia agradece a sua presença aqui. Imagina. Tanto quando vem para visita, quanto quando vem para estudo. Mas me diga uma coisa, eu queria saber o tema do seu estudo. Eu vou trabalhar na questão de uma educação antirracista, né, na verdade. Uma educação antirracista que nos possibilite construir uma praxis antirracista. Ou seja, uma praxis é o que articula teoria e prática, né? As nossas ações elas precisam articular teoria e prática no sentido de uma praxis transformadora do quê? Das relações, dessas relações de opressão que precisam, né, ser modificadas, né? E por isso na nossa perspectiva antirracista, sem dúvida alguma, nos leva a um aquilombamento, ou aquilombamentos voltados ao combate efetivo do racismo, né? E essa discussão ela surge quando eu começo também a analisar assim o campo da educação, né? E como que o racismo opera no campo da educação. Em geral, a sociedade se surpreende quando ela ouve situações ofensivas no estádio de futebol, um xingamento, né, quando se chama uma pessoa negra de macaco, macaca, quando se diz que não quer sentar perto, ou, enfim, quando um atendente vai entregar uma mercadoria e ele é corrido daquele espaço, isso ganha uma repercussão, né, nos meios de comunicação, enfim, e acaba gerando debate. Alguns acham que é isso mesmo, mas alguns dizem não, ficam indignados com a situação. Só que no campo da educação não é dessa forma, né? O racismo ele opera de uma forma muito sutil. E aí a gente vai analisar, por exemplo, né, se a gente pega lá a educação infantil, aquela criança negra que é às vezes, né, tratada como aquela criança que é muito agitada, aquela criança que não se comporta, aquela criança que o cabelinho é ruim de pentear, né? Porque o cabelinho é um cabelinho ruim, né? Aquele cabelo bombril. Então, isso são formas, desde lá, de manifestação do racismo. Ninguém está dizendo, né, uma palavra agressiva, mas está dizendo que o teu cabelo não é bom de pentear. Né? Te comporta,
né? Se comporta dentro de um padrão que é esperado. Né? Isso pode, isso não pode. Então, bom, e fundamental também observar no âmbito do ensino médio, né, que essa lógica ela continua. E eu diria assim, atualmente, né, isso está sendo acentuado com mudanças estruturais no âmbito, né, do ensino médio. Eu diria que nós temos projetos, né, de educação em disputa. E a gente precisa conversar sobre isso, onde nesses projetos também nós temos, no fundo, uma pauta racista, né, que estrutura esse projeto. Por exemplo, em 2016 foi criado o chamado Novo Ensino Médio, que estruturou um conjunto de conteúdos a serem incorporados na grade curricular e outros conteúdos a serem flexibilizados. Essa flexibilização, né, com a justificativa e a motivação de que pode contribuir para que o estudante tenha uma melhor formação técnica, essa flexibilização ela restringe a carga horária de disciplinas que permitem uma compreensão crítica de realidade. E essa restrição, né, essa ausência, essa limitação, melhor dizendo, ela acaba repercutindo não só no ensino médio, mas também no ingresso no ensino superior. É você compreender e analisar a realidade criticamente, a realidade que você vive. Não é abstrato quando a gente fala de desemprego, de violência, quando a gente fala de falta de saneamento, quando a gente fala, né, tem um discurso da igualdade de oportunidades, mas igualdade de oportunidades para quem na realidade brasileira? Então, se a gente perde a capacidade de pensar sobre isso, que o desemprego não é abstrato, ele está na minha família, está, né, na minha casa, junto do meu vizinho e tal, que a ausência, né, de saúde também, a questão do saneamento também. Então, a nossa capacidade de compreender a realidade para melhor intervir nessa realidade, se ela é secundarizada no processo de formação, nós temos uma tendência, né, de justificar e legitimar projetos opressores de educação. E aí, quando nós ingressamos no ensino superior, às vezes a gente diz, poxa, mas será que eu tenho capacidade para tanto? Será que, né? Como que isso ocorre? E não por acaso nós vamos ter também, né, de uma pauta racista, o questionamento no âmbito do ensino superior às políticas de cotas, né, como se fosse um privilégio, né, estar no ensino superior via cotas, quando que nós sabemos efetivamente, nós do campo, né, de luta, né, de aquilombamento, numa perspectiva aí antirracista, a gente sabe que é uma sinalização de uma reparação histórica, que ficou, né, de algo que a gente lá no passado não teve acesso. Até a década de 40, nós éramos impedidos de frequentar os bancos escolares, né? Então, assim, e aí chegar à universidade, bom, as cotas, elas são privilégio? Não, elas não são privilégio, elas são uma sinalização importante de reparação. E, como eu falava antes, então, ao chegar na universidade, o ingresso ele é importante, e nós temos, né, via as políticas de ações afirmativas, batalhado por esse ingresso, a importância nesse processo dos coletivos negros, dos cursinhos populares, né, de preparação para o vestibular, de preparação, né, para o ingresso no ensino superior, são fundamentais, mas o ingresso ele não é suficiente, porque a permanência se torna um outro desafio, especialmente para os corpos racializados, né, a partir desse lugar de opressão, que são, né, os corpos negros e indígenas. Então, a todo instante, aqueles e aquelas estudantes que chegam no ensino superior são convidados a se retirar. E como que isso ocorre? Não ocorre com ofensa, não ocorre, né, diretamente com uma agressão verbal ou física, ocorre nas relações cotidianas, onde há comparação de rendimento, onde há um tratamento diferenciado, onde o estudante negro ou indígena ele tem que apresentar toda vez a sua carteirinha para se identificar no espaço da instituição, quando os estudantes brancos não precisam apresentar a sua carteirinha.
né? Ocorre quando o estudante é questionado sobre a sua capacidade, né, cognitiva de compreender um determinado conteúdo, né? Ocorre quando, na moradia estudantil, né, as formas de acesso à moradia estudantil são tratadas, né, de forma diferenciada para os estudantes negros e indígenas. Por exemplo, uma das casas de moradia estudantil da universidade onde eu estou, num determinado momento lá, quando os indígenas estavam buscando uma casa específica, né, de moradia estudantil indígena, e também, né, os estudantes negros buscando ampliação de vagas, o que ocorreu na casa estudantil? Eles acordaram de manhã com casca de banana na porta dos seus quartos. Alguém falou um palavrão, uma ofensa? Não. Mas a simbologia, o que isso significou, né, nesse cotidiano. E ainda quero sinalizar nesse sentido da universidade, que é algo muito marcante para os estudantes, é a dificuldade dos professores orientarem trabalhos. Às vezes os estudantes querem fazer um trabalho de conclusão de curso, ou no nível da pós-graduação, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, com o tema, né, da sua vivência, da sua militância, e o orientador diz, eu não quero discutir sobre isso. Você tem que trocar o seu tema. Né? Você tem que trocar o seu tema. Veja a violência, né? Você vem acumulando de uma militância um tema que você tem interesse em debater, mas aí o professor diz você tem que trocar. E isso gera um adoecimento. E isso, né? Esse processo é racismo. É uma das manifestações assim elegantes, né, sofisticadas do racismo. E essa realidade na universidade é vivenciada por estudantes e também por servidores, né? Os servidores negros, por exemplo, na instituição onde eu trabalho, 99% dos professores são brancos. Eu sou a única professora negra do meu curso. Então, qual é a simbologia que isso tem, né, também no sentido de pensar efetivamente uma formação antirracista? Eu trago porque os nossos corpos eles precisam estar nesses espaços para a gente poder ampliar a discussão e também o compromisso, porque a formação antirracista não é, a construção de uma praxis antirracista não é algo abstrato, ela tem materialidade, e tem materialidade a partir dos lugares onde nós estamos inseridos. E são N situações, os estudantes, por exemplo, de matriz africana, né, que tem toda a questão da religiosidade, dos seus compromissos religiosos, isso às vezes não é entendido, a liberação do seu período, né, de compromisso e tudo mais. Isso é o racismo operando, né? Então, eu estou trazendo essa, de uma forma muito breve, sintética, assim, mas para a gente pensar que aquela criança, né, do cabelo ruim, o cabelo chamado ruim, lá na educação infantil, é aquela criança que chega na universidade e vai continuar vivendo o racismo de diferentes formas, né? E o desafio é que a gente possa construir estratégias, sim, de aquilombamento para que ela não desista, para que se forme um profissional médico, advogado, assistente social, pedagogo, enfim, o que ele quiser, o que ela quiser, que seja um profissional, de fato, inserido na realidade, que não perca suas raízes. Estamos aqui no nosso Repara Pod, que é o podcast. Aliás, esse nome bonito é de autoria de Carlos Sampaio, entendeu? Então, o Repara Pod é o nosso bate-papo. Eu penso que é o podcast de sucesso da cidade, da luta antirracista, do combate ao racismo, do combate à violência. E estamos aqui aprendendo e refletindo com Loiva Oliveira, gaúcha, mas quase baiúcha, que está aqui na Bahia fazendo o seu pós-doutorado, e ela está nos ensinando, lembrando aqui o que Paulo Freire sempre nos falava. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Mas, Loiva, você está falando de educação antirracista e acabamos de sair do Novembro Negro, que foi oficializado depois das lutas do povo gaúcho, né? Lá de Palmares,
Oliveira Silveira, em 71, pensou no Novembro Negro, celebrando a morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro. Em 78, o Movimento Negro Brasileiro, o MNU, aqui em Salvador, fez uma assembleia referendando isto. Em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou a Lei 10.639, que trata exatamente do que a senhora está nos trazendo aqui, dos estudos da história da África e do continente africano, que muita gente esquece que a África é um continente, e da cultura afro-brasileira e da literatura afro-brasileira. 20 anos depois, qual a avaliação que a pós-doutora faz, a militante faz, porque parece que só 30% dos mais de 5 mil municípios brasileiros observam a Lei 10.619. 70% a gente não aprende da forma que a lei orienta. Como é que a senhora faz essa... Já que a senhora está nessa cruzada da educação antirracista e temos uma lei que não é cumprida, porque eu aprendi francês na escola pública, um pouquinho só. Contar, cantar o hino, né, da Marsella. Aprendi um pouquinho de inglês, ninguém me chama de um lord de inglês, e quando eu passo na rua ninguém fala que eu sou um monsieur. Mas quando fala em Iorubá, Sampaio, o pessoal diz, vai virar macumba? Para que aprender esse negócio de Iorubá, de cultura africana? Isso não tem nada a ver. Qual o problema dessa resistência, inclusive de educadores? Pois é, uma pergunta complexa, né? Mas seguindo aqui o desafio de refletir sobre o 20 de novembro, que foi uma data aqui recente, e esse ano tivemos um marco importante, né, de oficialização aí do feriado nacional no 20 de novembro, que é uma luta que vem de muitos anos, né? Ainda lá com Abdias, né? Ainda com Abdias já vinha essa luta pela instituição do 20 de novembro. O 20 de novembro que tem essa motivação inicial, né, esse impulso inicial pelo Grupo Palmares, o grupo lá do Rio Grande do Sul, que, como o senhor já expressou, assim, teve todo um protagonismo nessa década de 70, num período bastante árduo para a realidade brasileira, frente à ditadura militar. O grupo também vinha construindo estratégias, né, mais Inclusive, amplas. não lhe interrompendo, como diz na Bahia, e ao mesmo tempo lhe interrompendo, o grupo foi todo chamado pelo Exército na época para responder à audiência, porque tinha uma organização, VAR Palmares, comandada pelo Carlos Lamarca, que era contra o regime. Era um grupo clandestino. Aí, como tinha o nome Palmares, na época os militares estavam tão, né, obtusos e assim, prende todo mundo para saber qual é dessa galera aí. Aí tive que explicar que não era comunista, não, era somente antirracista. E que também precisa ser. Mas então, e eu pensei aqui num poema, se me permite fazer uma leitura de um poema de Oliveira Silveira, né, que dá uma tônica bem importante para o 20 de novembro. É o poema Encontrei Minhas Origens. Diz, encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros, encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens ao leste, no mar, em imundos tumbeiros. Encontrei em doces palavras cantos, em furiosos tambores, risos. Encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos. Encontrei-as, enfim, me encontrei. Né? Oliveira Silveira, salve Oliveira Silveira, né? E o Grupo Palmares. Então, assim, é uma luta muito importante que vem de longe, né? Que a gente vai... Outros e outras já pavimentaram esse caminho, hoje nós damos continuidade. Mas o desafio, doutora Ailton, assim, em relação ao cumprimento da legislação, né? A lei ela está posta desde 2003. O que fazemos com ela? Né, o que estamos fazendo nesses 20 anos? Eu acho que é um momento de uma autoavaliação, né, para todos e todas, para nós como educadores, para as instituições e para a militância que nunca parou de incidir, né, por uma educação que incorpore o ensino, né, da história da África, dos povos africanos.
E aí vem justamente algo que me preocupa e também me inquieta, é que a definição dos currículos, do que vai ser estudado, é uma definição política dos nossos pares. Quem define o currículo são os professores, as direções, as gestões das escolas, que definem esses conteúdos, como vão incorporar. Ao mesmo tempo, pensando escola e pensando também universidade. Na universidade, agora nós vamos criar uma disciplina, como se fosse algo inovador. Está atrasado, né? Já deveria ter criado há 20 anos atrás. E não só uma disciplina, mas a transversalidade desse debate no conjunto do currículo. Então, eu entendo, né, que estamos, sim, mais uma vez voltando à lógica de projetos da educação em disputa, né, estamos nesse conflito direto de ter uma educação, de fato, emancipadora, e numa perspectiva emancipadora, a educação não pode deixar de incorporar o que está disposto na Lei 10.639 e também nas diretrizes. As diretrizes, nós temos diretrizes que dizem o que é uma educação antirracista. Então, a gente não pode deixar de incorporar. Ou, né, se deixarmos de incorporar, nós estamos trabalhando numa perspectiva de uma educação opressora, né, de uma educação que reproduz, né, a lógica de um sistema que oprime e que determina a subordinação, a opressão, né, de uma forma naturalizada. Então, entendo, sim, que temos muito que caminhar, depende da construção e da compreensão política dos sujeitos que protagonizam a educação no nosso país, e aí pensando todos os sujeitos, os educadores, as gestões, as direções, as instâncias de regulamentação, todo esse conjunto. E também a sociedade, né, a importância da sociedade, a partir dos coletivos, demandar uma educação de qualidade. E o debate, né, da história da África, dos povos africanos, compõe, sim, uma perspectiva de uma educação de qualidade e emancipadora. E a gente não pode perder essa direção dentro de um projeto de educação emancipadora no nosso país, né? Que depende de todos e todas nós. É maravilhoso esse encontro nosso aqui. E você falou assim de uma forma que eu fiquei tão encantado que tira até nossas palavras. A gente quer mais ouvir do que perguntar. Mas digo que momento único esse contribuiu bastante. São assuntos variados que a gente tem aqui em nosso podcast, que é oriundo da live. E como a Ailton falou no início, a gente vai de saúde da população negra à medicina egípcia. E hoje você enriqueceu o nosso público aqui, tá certo? Obrigada. Nós já estamos na reta final do evento, do momento aqui, é isso? É porque você vai cantar alguma coisa pra gente? Eu gostaria de ouvir. Eu só queria falar um trecho assim que eu acho importante, numa perspectiva mesmo de uma educação antirracista e de uma educação, portanto, emancipadora, né? Se é antirracista, é emancipadora. É um trecho de uma autora que se chama Bell Hooks, né? Bell Hooks, ela traz uma contribuição importante na linha, né, da luta antirracista, do feminismo negro, e ela fala de um desafio que está muito presente na educação, que é transformar o objeto em sujeito. Os corpos que foram objetificados ou que foram, né, outrificados, como diz a Grada Quilomba, né, que são tratados como outro, como o inferior, o incorreto, né, precisam se constituir como sujeitos da sua história. E eu entendo que a educação tem um papel fundamental, né, tem uma contribuição, e que somos desafiados a isso, desafiados e desafiadas. Então, nos diz Bell Hooks o seguinte: fazer a transição do silêncio à fala é para o oprimido, colonizado, explorado, e para aqueles que se levantam e lutam lado a lado, um gesto de desafio que cura, que possibilita uma vida nova e um novo crescimento. Esse ato de fala, de erguer a voz, não é um mero gesto de palavras vazias.
é uma expressão de nossa transição de objeto para sujeito. A voz liberta. A educação liberta. O nosso podcast aqui do Instituto de Reparação é um instrumento importante de construção dessas vozes. Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. E Loiva de Oliveira é uma grande parceira que ainda vai explicar por que vocês elegem senador preto, negro e reelege e a gente não consegue. O que é que tem aqui? Tem um Isso é muito trabalho, doutora Ailton, muito trabalho de base. Trabalho né? diário em todos os espaços. Não se folga nem um dia. Ainda bem que a gente não tem praia tão perto, então a gente pode militar. Mas é isso, né? É uma luta que é construída por muitas mãos e que aqui também vocês fazem, né? E nós, esse trabalho. E nós tivemos, sim, né? Esse lugar importante aí de eleição, né? Paulo Paim, por mais de um mandato, né? Vários mandatos, né? E também elegemos governador, né? Por 2 mandatos, governador negro, Alceu Colares. Temos uma bancada negra na Câmara e temos uma bancada negra na Assembleia Legislativa. Que maravilha! Que coisa, é? Então, Rio Grande do Sul, 16% de negros que compõem a população. No Rio Grande do Sul tem bancada negra na Câmara, tem bancada negra na Assembleia, já elegeu governador negro 2 vezes e tem o grande senador Paulo Paim, que participou da construção do feriado. e deputados, é importante dizer, federais. Uma bancada também no âmbito federal de deputadas, especialmente mulheres negras, que estão lá nos representando. E o Paulo Paim também, que ajudou o Brasil trazendo o Estatuto da Igualdade Racial, que foi sancionado pelo presidente Lula em 2010. Estava lá no Itamaraty, que é o grande instrumento que faz o que a Lei Áurea não fez, que a Lei Áurea não fez quase nada. Então, gente da Bahia, vamos aprender com os nossos irmãos gaúchos a eleger deputados, deputadas, governadores, prefeitos. Não é não, Carlos? Senador. Já passou da hora. Com a cara da Bahia, né? Hora. Então o aquilombamento ele vem para isso, né? Para fortalecer e trazer essas ideias para que a gente possa pôr em prática, né? Colocar um prefeito, um governador, um desembargador pelo 5º Constitucional. Doutor Carlos Sampaio? Vai ser o nosso desembargador em breve? Vai depender de nosso povo, né? É o povo da advocacia negra, né? E os antirracistas, que se dizem antirracistas, que venham praticar isso, fazer isso na prática, efetivamente ser antirracista. Então é assim vamos mudar essa estrutura que está o nosso poder judiciário. Também. Pois é, quem não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube Instituto Reparação e manda e-mail para nós também com sugestões para as próximas pautas. Eu quero agradecer a doutora, não quer que chame doutora, mas eu vou chamar. Outro dia a mãe Bernadette, ela foi assassinada brutalmente com 20 tiros, tem mais ou menos uns 3 meses. E eu estava numa reunião e alguém me falou assim, doutor Ailton. Aí uma pessoa disse, para que chamar doutor? Aqui todo mundo é igual. Aí mãe Bernadette disse assim, porque ele é preto. Porque quando é os brancos a gente chama de doutor e ninguém diz nada. Mãe Bernadette, Pacífico, do Quilombo Pitanga dos Palmares. Nossa lembrança da saudosa mãe Bernadette, presente sempre. E o Quilombo Pitanga dos Palmares também, presente sempre. Professor Carlos, eu vou passar a bola para o senhor encerrar com nossa doutora Loiva de Oliveira. Mais uma vez, o Reparapod agradece, tá? Esse momento e que a gente está caminhando num trabalho, como eu falei, que a gente vem trazendo isso desde a live e é uma honra ter você aqui. Hoje foi muito enriquecedor e espero que volte novamente para poder ensinar a gente, nós, o povo baiano, a eleger pessoas negras. Que legal. Isso aí, muito obrigada.